Solta. Agradeço. E aí, no meu sistema de treinamento, eu utilizo 4 palavras. Ensinar, cobrar, corrigir e confirmar. 4 palavras definem o meu sistema de treinamento. Se eu ganhei a confiança dele, o pescoço está na altura da cernelha, está mais ou menos com estado mental tranquilo, relaxado, mas ainda está com energia, ainda tem disposição, eu não tirei nada dele para colocar o que eu quero, eu ensinei a ele a sair da pressão, eu pude cobrar dele, se eu ensinei, eu posso cobrá-lo. Na hora que eu cobro, se existe algum problema, travando para corrigir, segurando ele, aumentando, calma, calma. E por último, eu preciso confirmar ele. Para confirmar, aqui do chão, eu utilizo uma coisa que eu chamo de dar um tranco no focinho dele, pegando ele praticamente desprevenido de uma vez, para saber se realmente ele entendeu o que é o que eu quero. Se ele entendeu, saindo com toque, se ele entendeu, tanto faz eu balançar, se ele entendeu, tanto faz eu travar ele, tá tudo bom, tá tudo encaixado na cabeça dele, eu preciso confirmar. E para confirmar, eu pego ele meio que desprevenido e dou esse tranco no focinho dele, ele flexionado, eu vou e confirmo ele. Então essas 4 palavras funcionam dessa forma. Ensino, puxando, cobro, chacoalhando, corrijo, travando, e aí, para confirmar, o tranco. Muito bem, né? E assim eu sei se o meu potro relaxou, abaixou a cabeça na altura da cernelha ou um pouco abaixo da altura da cernelha, relaxado, tranquilo, um estado mental tranquilo, tá? Todo lado dele, ensinei ele a sair da pressão, fiz no meu sistema de treinamento as 4 coisas que eu considero muito importantes para qualquer manobra, para qualquer exercício que eu venha fazer, eu ensinar. Se eu ensinei, eu posso cobrar. Se eu cobro, acontece os problemas, acontece as desconfianças, acontece o momento de não querer fazer, e aí eu preciso corrigir. Quando eu corrijo, tudo bem, está corrigido, então eu preciso confirmar. E para confirmar, o tranco seria a minha confirmação. Travei. Nessa hora que você trava para corrigir, você quer aumentar a paciência. Calma. E aí, para confirmar, o tranco. E ao mesmo tempo que eu puxo ele com o dedo, ou que eu dou um tranco no focinho dele, a resposta é a mesma. Ele encara do mesmo jeito. Ele não vê nada disso como eu queria fazer um mal a ele, não. Ele entendeu o que é que eu quero, ele entendeu o que é sair da pressão. 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 Eu posso fazer isso com o braço, posso fazer isso com o dedo. O bom é você ter sempre um objetivo na hora que você vai mexer com o seu potro. É importante você fazer isso. A partir do momento que você determina que você vai mexer com o potro aos 2 anos e meio, você tem que ter a certeza absoluta do que você quer. A partir do momento que você entra dentro da baia, que vai começar um flexionamento com o seu potro, você tem que ter tudo encaixado na sua cabeça, o que você vai querer. Então, o que é que eu quero no início? Ganhar
essa confiança nos olhos, poder chegar na frente dele. Depois vou colocar na mão no chanfro dele, no focinho dele. Ele deixa eu chegar com a mão aqui, permanecer com a mão aqui. Eu vou trazendo mais um pouco. Chegou aqui na linha da paleta, flexionado. Dou uma balançadazinha. Relaxou aqui, ó. Isso é muito importante, isso é muito bom. O potro relaxar trabalhando. Solto, agradeço. Esse é o meu objetivo de querer essa cabeça na altura da cernelha, um potro relaxado, tá? Às vezes o potro está muito espantado com você, a gente gosta de... pegar mais intimidade com ele, tirar as desconfianças, tá? Fazer você poder encostar, balançar. Isso é muito importante, essa confiança nele aqui, essa amizade, você poder encostar, balançar, tá? E pensar o seguinte, que se você quer um potro que você possa imaginar várias coisas com ele, você tem que deixar ele tranquilo, calmo, sem desconfiança. E aí, as pessoas ficam perguntando para que isso serve. Às vezes não pode, talvez não sirva para muita coisa, mas serve para você imaginar. Às vezes as pessoas têm pouca imaginação quando mexem com o cavalo, tá? E a pouca imaginação leva à fadiga, leva à rotina de repetição. Às vezes, muitos cavalos erram porque as pessoas pedem deles repetitivamente coisas, sempre pedindo a mesma coisa, sempre pedindo a mesma coisa, sempre pedindo a mesma coisa e não inventa nada. Sempre, às vezes pedem uma coisa só 10 vezes, tá? Nenhum potro, nenhum animal jovem desse gosta, nem até adulto às vezes, gosta que você peça uma coisa só 10 vezes. Ele gosta que você peça 10 coisas ao mesmo tempo. Amizade, contato, sair da pressão, me segura, ao mesmo tempo entra num estado de confiança, está saindo da pressão, eu posso cobrá-lo, corrigir e confirmar. E a resposta é a mesma. Depois que eu faço tudo isso na mão, depois que eu faço essa iniciação dele com a mão, aí eu vou na rédea, utilizando a rédea do meu lado, flexionando ele para mim, um movimento que ele já fez, que ele entendeu, que ele sabe, que eu ensinei, que eu cobrei, que eu corrigi e que eu confirmei. Saindo da pressão do side pull desse lado, calmo, tranquilo. Solto. Agradeço. Vou de novo. Quanto mais eu abro, melhor para ele. Se mais uma vez ele endurecer o pescoço e não quiser sair, eu coloco minha mão no meio do pescoço. Faço ele perder a força do pescoço. Destravar toda essa musculatura do pescoço que fica rígida. Destravando ele. Sempre agradecendo, trabalhado. Dou uma trapidadazinha, chacoalhadazinha. Balanço a perna. Às vezes o balançado de perna
e você movimentar assim, trabalhando aqui e movimentando a perna. Serve para você tirar aquela tensão que ele está preocupado com alguma coisa. E aí ele olha para a sua perna, fica prestando um pouco mais atenção. E aí entra num estado de tranquilidade. Flexiono, solto. Muito bem. Flexionar de novo. Infelizmente, esse momento, esse início do flexionamento é onde eu preciso, às vezes, pedir esse flexionamento na mão mais de uma vez e depois ele na rédea mais de uma vez, tá? Porque eu estou colocando uma coisa que ele não tinha, tá? Eu estou ensinando a ele sair da pressão, uma coisa que ele não nasceu sabendo. E eu preciso repetir um pouco isso para encaixar as 4 palavras de ensinar, cobrar, corrigir e confirmar, tá? Mas depois que eu tenho um lado, eu vou para o outro lado. Depois que eu tenho o outro lado, eu posso intercalar. Faço de um lado, faço do outro. Peço flexionamento de um lado, peço flexionamento do outro. Peço flexionamento de nuca, por último, tá? Então, chegou, soube sair da pressão, entendeu que era a mesma coisa com a mão. Chacoalha um pouco. Chacoalha um pouco. Solto, deixo ir até o meio e pego de novo, solto, deixo ir até o meio e pego de novo, para tirar aquela ansiedade dele de flexionei e quero ir embora, flexionei e quero ir embora. Porque geralmente as pessoas fazem muito isso, às vezes. Quanto mais rápido seu cavalo flexionar, você deve aliviar a pressão para ele. Tudo bem, é importante isso. Mas no nosso caso, de um esporte um pouco mais pesado, com um nível de estresse um pouco mais alto, eu preciso fazer com que ele permaneça muito mais na posição que eu quero, do que simplesmente me entregar o que é que eu quero, esperando que eu vá liberar alguma coisa para ele. Não. Ele tem que entregar para mim sem almejar um alívio. Tá? Ele tem que se entregar para mim sabendo que isso é bom, porque eu ensinei para ele que isso era bom, eu ensinei a ele que ele poderia relaxar flexionado, e aí, sim, eu libero ele na hora que ele realmente estiver totalmente flexionado, tranquilo, tá? Sem pedir para sair. E assim fazendo com que ele permaneça na posição. Permaneça aonde eu quero. Trepido, chacoalho, cobrando a ele. Se teve algum problema porque eu chacoalhei, se teve alguma reação estranha, travo ele, falo com ele, calma, calma. Essa é a hora de colocar a paciência. Quanto mais você coloca, e aí depois solta. E agradeço. Quanto mais você faz com que seu cavalo aumente o limite dele de paciência, de permanecer numa posição sem achar estranho, quanto mais você faz isso, você constrói uma personalidade mais fria, mais calma, como eu posso dizer, mais compenetrada no que está fazendo, tá? Entendendo realmente o que está fazendo, sem se antecipar, sem querer mudar de posição, sem querer sair de um flexionamento. E quanto mais você faz isso, você conhece muito mais seu cavalo. É difícil as pessoas, às vezes, identificarem os cavalos, conhecerem os cavalos, porque muita gente monta num animal e pede dele muita coisa montado, e às vezes o potro não está preparado para entregar o que você quer montado, mas quando você começa aqui do chão, fortificando esse relacionamento de amizade, de tranquilidade para se ensinar a sair da pressão, tá? Fica muito mais fácil para ele. Depois de puxar, sair da pressão puxando, chacoalho, travo, posso travar, vou aumentando o grau de paciência dele. Calma. Eu conheço muito mais os limites do meu cavalo. Posso indicar esse cavalo, a partir do momento que eu conheço muito mais os limites dele, posso indicar ele para uma criança, para um adolescente, para uma pessoa que tem pouca experiência com o cavalo, porque realmente eu conheço o limite do meu cavalo. Tá? Então, qual é o limite do seu animal?
ele demonstra para você que ele executa todas as manobras e tem a paciência até aquele ponto. Não, mas depois daqui, ele começa realmente a ficar mais estressado e tudo. Se você trabalha mais isso, esse comportamento de você poder trabalhar, poder pedir, poder fazer de qualquer jeito, poder soltar e pegar de novo, dar um tranco, e a resposta ser a mesma. Tá? Sempre agradecendo. Sempre agradecendo. Ok. Termina de um lado, vai para o outro. Tá? Sempre que faz de um lado, faz do outro. Então, eu respeito muito uma coisa que a gente fala que se chama a lei dos 15 dias. Se você fizer e repetir um exercício durante 15 dias num potro, esse exercício vai ficar gravado na cabeça do seu potro, vai ficar bem encaixado na cabeça do seu potro, de uma forma que, para o resto da vida, ele sempre vai lembrar de tudo que você fizer. Isso pode demorar meses ou anos. Na hora que você chegar no seu potro, que pedir sair da pressão, ele vai entender. Ele vai se lembrar disso. Então, se você repete um exercício durante 15 dias, logicamente que durante esses 15 dias você pode ir acrescentando outras coisas e ao mesmo tempo repetindo aquilo que você ensinou. Você grava para o resto da vida na cabeça do seu potro o que você quer. Tá? E eu respeito muito isso, faço muito isso, dá muito certo no meu sistema de treinamento, porque eu só levo um potro para o redondel depois que ele está muito bem flexionado dentro da baia, depois que ele está sabendo o que é sair da pressão, tanto na mão como na rédea. E eu posso pedir isso de diversas formas. Tá? Posso pedir isso delicadamente ou posso pedir isso dando um tranco. Tá? Eu sempre falo que se você tiver um animal que você, olhe, esse cavalo você não pode fazer isso, esse potro você não pode ser assim, esse potro você tem que ser assim, fica muito difícil você lidar com todos os animais, porque é igual conhecer pessoas. Existem pessoas que você não pode falar a verdade, que você não pode falar isso, que você não pode falar aquilo, porque ele vai se chatear, vai ficar inimigo seu. Mas eu acho que nós estamos num momento muito importante do nosso treinamento, de tantas pessoas trabalhando tanto a doma e a rédea. Estamos num momento de fazermos cavalos realmente confiáveis, que você possa tanto pedir uma pessoa de um jeito, como chegar a qualquer outra pessoa e pedir de qualquer jeito. Ele tem que encarar isso naturalmente. Aí ele não pode... Se o meu cavalo não desconfia de mim, porque eu sempre sou a mesma pessoa com ele, tá? Ele realmente vai se entregar muito mais para mim. Agora, se eu chego aqui, mudei, se chega uma pessoa hoje, trabalha com ele com muita delicadeza, ele vai ser o mesmo cavalo. Se aparecer uma pessoa que não tem uma boa equitação e pegue nas rédeas um pouco mais agressiva, esse cavalo vai mudar totalmente? Não! Eu tenho que fazer um cavalo que sirva para qualquer pessoa. Eu tenho que pensar em fazer cavalos para os outros. Fazer cavalos confiáveis que qualquer pessoa possa montar. Que uma pessoa que tenha um nível de equitação alto, que possa saber trabalhar nas rédeas, ou então uma pessoa que tem pouco nível de equitação e também monte nesse cavalo e saiba que ele responde muito bem a todos os comandos de rédea, tá? Sem se estressar. Então é para isso que a gente faz cavalo, é para isso que a gente trabalha esse psicológico tão intenso dentro de uma baia, como se fosse uma imersão realmente dentro da baia dele, dentro de todo o ambiente que ele está totalmente acostumado aqui, fazendo com que ele relaxe. Esse é o meu objetivo principal, é fazer com que esse potro relaxe esse pescoço. No início, que você começa, geralmente a cabeça está por aqui, depois ela vai descendo, descendo, até chegar a um estado mental, um estado emocional tranquilo, assertivo, um estado emocional coerente com tudo que você está fazendo, com tudo que você está pedindo, colaborando com você e sabendo sair da pressão, que para mim é uma das coisas mais importantes de todo o nosso sistema de trabalho. Então, terminado o lado direito, eu vou passar para o lado esquerdo, porque tudo que você faz de um lado de um animal,
Você tem que repetir do outro lado. Muitos cavalos têm muita habilidade de um lado, mas não tem tanta habilidade do outro lado. Então você precisa equilibrar essa balança, fazer com que o lado que está mais ruim fique melhor, tá? E manter o lado bom também, e nunca esquecer do lado bom. Muitas pessoas às vezes trabalham muito o lado ruim e esquecem do lado bom. Termina o lado ruim ficando bom e o lado bom ficando ruim, tá? Então é sempre bom você manter o lado que é bom e trabalhar o lado que é ruim, em proporções que você possa equilibrar esse cavalo. Então, vou passar para o outro lado. Tá? Me posiciono na paleta de novo. Coloco minha mão no final do chanfre do potro. Deixo com que ele permaneça com a minha mão aqui. Se ele deixa a minha mão ficar aqui, eu começo a flexionar o pescoço dele. Nesse momento, se eu sentir que a musculatura está um pouco rígida, está um pouco travada, eu coloco minha mão no meio do pescoço, tentando destravar um pouco essa musculatura, flexionando ele, puxando. Chegou onde eu quero, na paleta, dou uma trepidadazinha, acalmo ele, calma, calma. Vou entrando um pouco na paleta dele aqui, me encostando nele. Se ele precisa de mim para ganhar a confiança de novo, me cheirando, deixo ele me cheirar, tá? Cuidado com aqueles potros garanhãozinhos, aqueles potros que querem mordiscar. A gente precisa desencorajar essas mordiscadas, para isso não virar um problema um pouco mais sério posteriormente, na fase de garanhão, tá? Relaxou aqui, calmou, dá uma chacoalhadazinha e solta. Vou de novo, peço para ele sair da pressão, flexiono, cobro dele,